Então, basicamente na agenda de hoje, os assuntos que a gente trouxe, a gente vai falar um pouco sobre o que é agilidade, de onde veio a agilidade. Então, muita gente fala, então a agilidade surgiu ali, começou no Manifesto Ágil, será que foi isso mesmo? Trazer algumas das práticas mais utilizadas, então o Scrum e o Kanban, e também falar um pouquinho da agilidade organizacional, que é quando a gente começa a escalar o ágil em outras áreas da empresa e não somente onde normalmente começa ali nos departamentos de TI e assim por diante. Então, agilidade, o que é essa tal agilidade que o pessoal tanto fala, que está tanto em voga no mercado, que tem tanta gente falando? Tem alguns conceitos do Manifesto Ágil, então realmente o Manifesto Ágil surgiu ali no ano de 2001, foi criado por algumas pessoas e ele diz o quê? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazer o mesmo. E através desse trabalho, eles passaram a valorizar, trazendo no manifesto que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, e responder à mudança mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo item nos valores à direita, então no manifesto não diz que processos e ferramentas não tem valor, documentação não tem valor, não é necessário, não. Há valor sim nesses itens, só que o manifesto, essa mudança traz que tem mais valor nos itens que estão à esquerda, ou seja, a gente tem que valorizar mais os indivíduos e as interações do que os processos e as ferramentas, valorizar mais o software em funcionamento do que ter só uma documentação, valorizar muito, acho que uma das partes mais importantes é a colaboração com o cliente, e essa participação no cliente em todo o processo de desenvolvimento de software e também responder às mudanças mais do que seguir um plano, porque as mudanças, elas sem sombra de dúvidas vão surgir e quanto mais rápido a gente responder essas mudanças, quanto mais rápido a gente puder fazer uma mudança do caminho do que a gente tem no que foi planejado inicialmente, a gente vai chegar mais rápido no objetivo. Então, o que é o ágil? O ágil é um mindset, uma forma de pensamento, que ele está descrito ali nos quatro valores que a gente acabou de passar do Manifesto Ágil. E além desses 4 valores, a gente tem 12 princípios. Só que muito mais que isso, ele é manifestado através de um infinito número de práticas. Depois a gente vai trazer um pouco mais algumas práticas, falar um pouco mais sobre algumas práticas, não só Scrum e Kanban, e nomear alguma delas. Então, o ágil, ele não é somente ele não, eu gosto de dizer que ele não é um trilho para ser seguido, que enquanto um trem, por exemplo, ele tem um trilho, ele vai seguir somente aquele caminho, não. Ele é uma trilha, ele tem vários caminhos que você pode seguir e você pode adaptar de acordo com as necessidades. Então, quando a gente tem o Scrum, tem o Kanban, tem DevOps, tem o Lean, é importante conhecer diversas práticas, sim, para quê? Para a gente poder ir adaptando a realidade de cada empresa e adaptando a realidade à necessidade de cada um. Então, a gente pode pegar um pedaço de um pedaço de outro, implementando para adaptar a realidade e a necessidade de cada pessoa, de cada empresa e assim por diante. E aí, como que foi surgindo, se desenvolvendo o ágil no Brasil? Ele começou em 2007, apesar do Manifesto Ágil ter surgido ali em 2001, em 2007 o Manifesto Ágil começa a chegar nas empresas, então muitos desenvolvedores começam a conhecer mais o Manifesto Ágil e olhar para uma nova forma de desenvolver software aqui no Brasil. Em 2009 começa a crescer o uso do Scrum nas organizações, ele começa a ser discutido, começa a ser experimentado por times, os times começam a utilizar mais. Em 2013 vem o DED, que é uma forma escalada do ágil. Em 2015, o PMI, que é um grande órgão de gestão de projetos, cria a certificação PMI ACP, ou seja, o ágil deixa de ser algo que estava sendo usado só para times de desenvolvimento de software e começa a crescer e ter mais conhecimento, ser mais valorizado em todas as organizações, em todos os nichos de mercado. Em 2016, o SAFe ele surge como uma alternativa para a aplicação das práticas ágeis em ambientes complexos, começa com essa escalada do ágil. Em 2018, a gente começa a ter mais transformações ágeis nas empresas e começa a surgir e se disseminar mais o Business Agility. E aí tem esse quote do George P. Box, que ele fala que essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, o que reforça aquele ponto que eu trouxe anteriormente, dizendo que a gente tem vários modelos, tem vários frameworks, várias ferramentas, e que não necessariamente um deles, seguido by the book, seguido ao pé da letra, vai estar exatamente certo. Então, a gente pode juntar vários para atender as necessidades das empresas, atender as necessidades dos clientes, atender as necessidades da equipe, mesclando um ponto de cada um pouquinho de cada um.
Só reforçar, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira levantar alguma coisa, pode mandar no chat que o pessoal está de olho e no final a gente vai ter um tempinho para bater um papo, tirar dúvidas, levantar algumas questões, então fiquem à vontade para trazer dúvidas. E aí, Vando, acho que é importante, né, a gente lembrar sempre que os valores e os princípios que acabam sobressaindo a qualquer uma das práticas, né, dos modelos, né, como você bem disse agora, tudo pode estar errado, né, o modelo, mas o importante é realmente, assim, a gente sempre deixar pregado ali na nossa paredinha ali quais são aqueles valores, aqueles princípios e para cada circunstância realmente olhar para aquilo e lembrar, opa, peraí, é um mindset ágil que a gente quer praticar, então vamos resgatar ali um valor, um princípio. Faz todo sentido, boa. Exatamente, muito mais do que uma prática, falar, não, mas no meu framework, no framework escreve isso, mas lembrar sempre dos valores, como você falou, e dos princípios. Bem isso. Obrigado, Jimmy. Então, apesar de começar a ser, o do ágil começar a ser disseminado, começar a ter um boom ali em 2001 com o manifesto, muita gente fala, não, mas o ágil surgiu do manifesto, mas será que ele realmente surgiu do manifesto? Então, a gente tem diversas práticas, diversas coisas que surgiram antes, que culminaram na criação do manifesto ágil, mas vem de muito antes. Então, a gente tem ali no final da década de 40, início da década de 50 até 1975 ali, o sistema Toyota de produção, que é bem conhecido, o pessoal de engenharia estuda bastante ali, Taiichi Ohno. Ele começou com o sistema Toyota de produção, onde a gente começa com os conceitos de o Lean Manufacturing, várias coisas de eliminar desperdícios, ganhar mais fazendo menos e assim por diante. E aí, em 1977, foi criado o Make, que é um software, o primeiro software onde a gente tem a build automática. Então a gente começou a automatizar as coisas, a gente começa com alguns conceitos ali surgindo desde essa época, em 1977. Em 1980, a gente tem os Information Radiators, que também são baseados no sistema Toyota de produção, que é o quê? Disseminar mais informação, trazer essa gestão visual para todos os times, deixar tudo bem transparente, trazer transparência. Em 1984, o Barry Boehm e o Léo Brode, eles começam a descrever ali a prototipagem e a refatoração no desenvolvimento de software. Em 1986, o Takeuchi e o Nonaka, eles escrevem um artigo para a revista Harvard Business Review, onde eles começam a descrever novas formas de desenvolvimento e de criação de produtos. O nome do artigo é The New Product Development Game. E começam a surgir conceitos ali e que vão culminar mais para frente, 7 anos depois, na criação do Scrum. Então o Scrum ele tem grandes bases nesse artigo do Takeuchi e do Nonaka. Em 1988, a gente tem o Rapid Interactive Production Prototyping, onde começa a surgir o conceito de time box, onde a gente começa a ouvir as primeiras vezes ali sobre o time box. Em 1991, a gente tem o livro do James Martin, Rapid Application Development, onde ele começa a descrever, onde a gente ouve pelas primeiras vezes sobre as interações, que seriam as sprints no Scrum, e também reforça o conceito de time box. Em 92, o Larry Constantini ele descreve uma prática que ele viu numa empresa, numa companhia chamada Whitesmith Inc., que é o Dynamic Duo, que depois começa a ser conhecido como pair programming. Então, ele traz que muitas vezes 2 pessoas trabalhando juntas conseguem produzir mais do que 3 trabalhando separadamente. Então, a gente começa a ver essas práticas do pair programming. Em 93, o James Coplin descreve pela primeira vez, as primeiras vezes ali, o padrão da Stand-Up Meeting, que é outra prática no Scrum. E em 93 a gente tem, de certa forma, a criação do Scrum na Azure Corporation pelo Jeff Sutherland. Então ele começa a implementar, ele era VP de tecnologia e a gente tem o primeiro Scrum, a primeira execução do Scrum, a primeira execução de Sprint ali em 1993. Então o Scrum, pelo menos, surgiu, a primeira execução dele, 8 anos antes do Manifesto Ágil. Em 94, a gente começa a ter o S-Unit, que é uma das ferramentas de teste, então a gente começa a trazer automatização de testes para o desenvolvimento de software. Em 1995, o Alistair Cockburn ele começa a enxergar
o crescimento do fator humano no desenvolvimento de aplicações, no desenvolvimento de software. Então, ele sugere que uma das principais razões pela qual a abordagem iterativa ela está ganhando aceitação é porque, assim, o gargalo no desenvolvimento de software, seja ele começa a mudar, seja de forma individual ou seja nas organizações, e está indo de encontro com a forma que o ser humano ele tem seu aprendizado. Então, o aprendizado ele ocorre também de uma forma interativa, intrinsecamente ele é interativo num processo de tentativa e erro. Então, o desenvolvimento de software começa a ir muito para esse lado, de acordo com, da mesma forma que o aprendizado dos seres humanos, a forma que a gente aprende. Então, tentativa e erro, o desenvolvimento de software começa a seguir esse mesmo caminho. Em 1995, a gente começa a ter os design patterns, são os padrões de desenvolvimento. O livro sai ali em 1995, criado pelo conhecido como o Gang of Four ali, esses quatro desenvolvedores que surgiram com design patterns. Em 95 também a gente tem a descrição ali, o Kent Beck, ele traz para a gente o XP, que é o Extreme Programming. E aí em 2001, a gente tem o Manifesto Ágil, que foi onde condensaram-se várias práticas. O Jeff Sutherland, junto com outras pessoas, ele se reuniu e falou, não, a gente vai criar um manifesto para disseminar essas práticas, para trazer o desenvolvimento ágil que a gente vem utilizando, que a gente vem melhorando, como a gente enxerga que a gente pode melhorar o mercado para todo mundo. E aí não parou só nisso, não foi, então o ágil surgiu em 2001 e depois disso não surgiu mais nem nada. Não, ainda em 2001 a gente tem o conceito de Lean Programming, trazido pela Mary Poppin Jack, que ela traz esse conceito de desenvolvimento enxuto, muito de acordo e semelhante com o que a gente tinha lá no começo da década de 50, o Taichiono trazendo os conceitos de Lean. Tá? Não sei se Jimmy, Flávio, Camilo, Luísa querem acrescentar alguma coisa. Tá perfeito, Wando. Pode mandar bala aí da minha parte. Beleza. Velhinho, né, Wanda? Oi? Parece que é uma coisa recente, né, cara? Quando a gente fala de Scrum, fala esses nomes bonitos, parece que nasceu ontem, né, cara? Mas olha a história. Exato. Exatamente. Parece que é algo que muitas vezes a gente começa a ouvir recentemente, então no Brasil, por exemplo, em 2007, mas lá fora o Manifesto Ágil foi criado em 2001, Scrum em 93, então é bastante tempo. Boa. Tá. E aí, quais são as práticas de agilidade? O que é mais utilizado no ágil hoje em dia? Onde que a gente tem isso? Então, tem um estudo que é feito anualmente, que ele traz quais são as práticas mais utilizadas e também as ferramentas mais utilizadas. Tá? Então, nesse estudo que é feito anualmente, é feita uma pesquisa com diversas empresas e a gente tem ali que 58% das empresas que trabalham com ágil utilizam Scrum. 10% utilizam Scrumban, que é uma mistura do Scrum com Kanban, 9% outras metodologias híbridas, 8% Scrum, XP e 7% só Kanban. Então a gente tem assim que as práticas, de certa forma, puras, mais utilizadas realmente são o Scrum e o Kanban. E aí, para o lado das ferramentas, realmente a ferramenta mais utilizada pelas empresas é o Jira, seguido pelo Excel, depois Google Docs, Microsoft Project e assim por diante. Então, como Scrum é uma das mais utilizadas, vamos falar um pouquinho mais sobre Scrum. O Scrum ele foi criado, como eu já disse, pelo Jeff Sutherland e deriva diretamente do artigo do Takeuchi Nonaka, The New Product Development Game. Talvez muita gente saiba, muita gente não saiba, mas o nome ele vem de uma jogada do rugby, que é onde todo time ele se une quando tem uma disputa de bola, e todo o time se une para poder avançar ali no campo algumas jardas e todo mundo avançar junto, que é muito que o Scrum traz. Então, não é que uma pessoa está avançando com o seu desenvolvimento, uma pessoa está avançando com a entrega, outra pessoa não. É todo o time, é uma unidade que está avançando com a entrega e criando um produto. Tá? E a gente tem os 3 pilares do Scrum, que são a transparência, a inspeção e a adaptação. Então, a transparência, a gente tem que todos os aspectos do produto, todos os aspectos do que vai ser entregue, da nossa entrega, eles vão ser definidos por todos. Não é uma pessoa que vai definir isso e passar para todo mundo. Não, vai ser definido em conjunto.
A inspeção ela tem que ser frequente, mas não de alguma forma que ela vá atrapalhar o desenvolvimento, a criação do nosso produto. E adaptação traz o conceito de o quanto antes a gente puder pivotar, puder alterar, enxergar possíveis alterações ou correções, a gente faz, porque assim a gente evita um desvio. Então, eu posso, em vez de eu estar fazer meu teste, verificar se meu desenvolvimento, seja de software, seja de qualquer produto, lá na frente eu vou validar, não, eu valido o quanto antes para eu poder, tem uma alteração que tem que ser feita aqui, eu já faço a alteração para não perder tempo trabalhando nela, melhorando algo que não vai ser utilizado. E aí o Scrum ele traz alguns papéis e algumas cerimônias. Então, os 3 principais papéis do Scrum são o Product Owner, que ele é o quê? Ele é realmente o dono do produto. O Product Owner ele é responsável pelo backlog do produto, um artefato que a gente vai explicar melhor depois. E a responsabilidade, bem resumidamente, do Product Owner é o quê? Maximizar o valor do produto no menor tempo possível. Então ele vai ver ali das entregas, dos itens que a gente tem no backlog do produto, quais são os que têm menor esforço que vão me trazer retorno mais rápido. A gente tem o time de desenvolvimento, que é quem é responsável por criar um incremento, criar a entrega, criar o que está sendo desenvolvido naquela sprint. Então, eles são responsáveis por organizar e gerenciar seu próprio trabalho. Então, vem o trabalho do Product Owner, ele vai definir o que agrega valor, o que entrega mais valor mais rápido. O time de desenvolvimento que vai fazer isso, mas o time de desenvolvimento vai definir por conta própria, um time auto-organizável que ele vai definir como que ele vai fazer, da forma que ele vai fazer para entregar esse produto, para entregar esse incremento da melhor forma. E a gente tem também o Scrum Master, que ele é o quê? Ele é o responsável por promover e suportar as práticas do Scrum. Ele é um líder servidor, ele está ali para ajudar o time, ele está ali para remover os impedimentos do trabalho do time e incentivar todas as práticas do Scrum. Tá? Além dos papéis, a gente tem cerimônias e artefatos. Então, as cerimônias do Scrum são o quê? A sprint, que a sprint ela é um time box, que é de 1 a 4 semanas. Então, uma sprint ela vai ter de 1 a 4 semanas, que é onde, nesse período, a gente vai ter um incremento usável e entregável. Então, nesse período, é o período que o time de desenvolvimento vai ter para definir qual o incremento que eles vão fazer, vai ser definido um objetivo da sprint na sprint planning, é onde eles vão fazer, é o período que eles têm para fazer essa entrega. No começo da sprint, a gente tem sprint planning, que é o quê? Onde é feito todo o desenvolvimento, o planejamento da sprint. Então, o time box da sprint planning, só voltando um pouquinho o conceito de time box, tá? Todas as cerimônias do Scrum, ela tem esse conceito de time box, que é o quê? Um tempo máximo definido para elas, para não se perder, acabar não divagando demais. Então, o time box da sprint é de 1 a 4 semanas, e baseado nesse tempo da sprint, a gente tem a planning, que ela pode ter de 4 a 8 horas, baseado na duração da sprint. Então, na sprint planning, vão ser discutidos os itens do backlog do produto que a gente tem. Esses itens do backlog do produto que já tiverem refinados, que já tiverem suficientemente detalhados, eles vão passar para o backlog da sprint. O time de desenvolvimento vai falar qual a capacidade que eles conseguem absorver naquela sprint, naquele período, quanto que eles vão conseguir entregar, e vai ser definido o objetivo daquela sprint, que é o quê? Entregar um incremento com base nesses itens que foram tirados do backlog do produto, trazidos para o backlog da sprint, que vão ser desenvolvidos. Durante a sprint, outra cerimônia que a gente tem é o Daily Scrum ou a Daily Meeting, que ela acontece diariamente, no mesmo lugar, no mesmo horário, para a gente criar essa recorrência, para criar esse hábito. E é uma reunião que ela dura até 15 minutos e é idealmente feita em pé. Então, normalmente quando a gente tem times trabalhando presencialmente juntos, essa reunião é feita em pé para o pessoal não acabar dispersando, não acabar divagando demais. E normalmente na Daily são respondidas 3 perguntas. O que eu fiz ontem para alcançar o objetivo da sprint? O que eu planejo fazer hoje para alcançar o objetivo da sprint? E se tem algo me impedindo, se alguém pode me ajudar com algum impedimento que eu tenha na evolução dessa sprint. Aí no final da sprint a gente tem mais 2 cerimônias, que é a sprint review, que é onde é feita de certa forma a entrega desse incremento, onde a gente vai fazer a validação se o incremento foi completado, se está tudo ok com o que foi planejado, se foi atingido o objetivo da sprint, onde a gente faz a inspeção
E também a gente faz, se necessária, a adaptação do backlog do produto. E depois disso é feita a retro da sprint, que é onde é feita a inspeção do time. Então, na retro, o time se junta e verifica. Putz, o que a gente fez nesse sprint que deu certo, que a gente vai perpetuar essa prática, o que a gente fez que não deu tão certo e como que a gente pode corrigir, e talvez outras práticas, outras ideias que surgiram, que a gente pode começar a fazer a partir da próxima sprint, que vai melhorar o nosso trabalho. Eu acho que sobre Scrum, basicamente isso. Alguém, algo adicionar? Jimmy? Bacana. Excelente, Wando. Acaba sendo essa fotinha, né, Wando? Quando a gente começa a olhar bastante para ela no dia a dia, ver bastante, parece, às vezes tem uma complexidade, né, olhar isso acontecendo, né? Mas como esse time box permite que a gente sempre faça determinadas cerimônias, determinados ritos, com aquele tempo pré-estabelecido, com aquela cadência, a gente vai vendo que rodou 2, 3 vezes, a coisa começa a ser um pouco mais natural, né? No dia a dia. Exatamente. Conforme o time vai evoluindo, vai criando essa cadência, vai criando a prática, é meio como uma engrenagem que vai rodando ali sozinha. O time começa a fazer isso e se desenvolvendo. Wanda, eu vou aproveitar aqui. Já tem 2 perguntas. Uhum. Tem uma pergunta do Marco Figueiredo, que ele está perguntando como podemos implementar essas práticas na gestão de contas. Ô Marco, deixa eu só confirmar. A gente está falando de contas comerciais, seria isso? Daqui a pouco ele responde aqui, a gente volta na pergunta dele. Beleza. E a Rosângela mandou uma pergunta bem legal. Wando, quais são os principais desafios para manter produtivo as daily meeting? Essa é boa, hein? Excelente Pedir pergunta. ajuda aí da Camila, da Luíse. Boa. Eu sugeriria primeiro a utilização de um token para falar, que assim a gente consegue se organizar na fala e ninguém fala sobre o outro. Além do token, como o Wando já bem trouxe, bem legal, a estrutura, né, de o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu preciso de ajuda dos meus outros colegas, se eu tenho algum impedimento, mas sempre focando em desbloquear qualquer coisa que tenha no trabalho, eu acho. Seriam os focos que eu daria como a importância maior ali na daily. E questão de time box, né? Se a gente está falando que cada coisa tem time box geralmente da daily é uns 15 minutos, mais do que isso a gente já está numa reunião de status ou qualquer outro tipo de reunião, quem sabe. Concordo. E aí, outro, de certa forma, artefato que eu traria além do token é a regra das 2 mãos, do two-hand rule. Ou seja, se alguém perceber que está divagando do tema, uma pessoa levanta a mão e a partir do momento que a segunda pessoa enxerga isso também e levanta a mão, faz uma pausa e fala, não, beleza, isso a gente vai discutir depois a gente agenda um outro horário fora da daily para discutir isso, porque senão acaba dispersando e perdendo o foco da daily. Perfeito, eu ia comentar exatamente o que o Wando falou agora no final, uma coisa que é até como premissa assim também, que ajuda muito a diminuir a complexidade, é manter sempre também no mesmo horário, no mesmo local. Isso já ajuda a fazer o time entrar na sua rotina, já entrar preparado para responder as questões como a Luísa comentou e com a ideia de falar somente o que é necessário, como o Wando comentou também. Exato. Wando, posso aproveitar e colocar mais uma pergunta? Opa, Prometo que é a claro. última. Essa aqui eu acho que tá bem atual essa aqui, hein, ó. Wando, o trabalho remoto vem exigindo adaptações para a aplicação do Scrum? Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas, mas como o próprio Scrum e o Agile é bem adaptável, a gente consegue adaptar de excelentes formas, seja com ferramentas online, para ferramentas de gestão visual, seja um Gira, um Trello, alguma coisa assim, e também as ferramentas de encontro, de reuniões virtuais, seja um Google Meet, um Zoom e assim por diante. Mas eu acho que o Scrum ele facilita muito essa questão do trabalho remoto, não só a Scrum, mas a agilidade em si, porque
na minha opinião, assim, um dos principais pontos do ágil é a transparência e você ter confiança no time. Então, não importa onde o time esteja, você vai ter essa confiança de que todo mundo está fazendo o seu trabalho para alcançar um objetivo em comum. Então, seja um do lado do outro, seja remoto, tá todo mundo em busca e trabalhando focado no mesmo objetivo. Maravilha. Obrigado pelo Carlos aí pela pergunta e obrigado pela Rosângela Monteiro também. E daqui a pouco eu vou interrompendo aí, Ivandro, com outras perguntas. No problem. Então vamos seguir. E aí, além do Scrum, outra prática que a gente tem também muito conhecida é o Kanban. Então, o Kanban, ele se originou ali no sistema Toyota de produção, no final da década de 50. E Kanban significa... É a tradução literal de ou um quadro grande ou uma sinalização, vai bem de encontro com essa questão da gestão visual, da gente enxergar o fluxo, enxergar tudo e ter um controle visual das coisas. E o Kanban ele é baseado em 9 valores, que são a transparência, equilíbrio, colaboração, foco no cliente, fluxo, liderança, entendimento, concordância e respeito. Tá? Além disso, a gente tem 6 princípios, que são 3 baseados na gestão de mudança e 3 na entrega de serviço, então são da gestão de mudança. A gente tem comece agora com o que você tem, concordar, não exatamente concordar, mas aceitar que gerenciar a mudança de uma forma evolucionária e também encorajar atos de liderança em todos os níveis, ou seja, não é só quem está no nível gerencial, não é só quem está no nível de liderança que pode sugerir mudanças, que pode sugerir alterações, que pode sugerir melhorias. E aí, os princípios da entrega de serviço é entender e focar nas necessidades e expectativas do cliente. Então, a gente tem bem esse foco customer-centric, focado no cliente, no desejo, na necessidade do gerente. Gerenciar o trabalho, ou seja, a gente vai definir o que é o trabalho, o que tem que ser entregue e deixar que as pessoas se auto-organizem ao redor do trabalho, bem semelhante ao que a gente tem no Scrum, que o time de desenvolvimento é responsável por como eles vão fazer a entrega, o PO ele define ali o que vai ser a entrega e o time que define como que ele vai fazer isso e evoluir e melhorar as políticas dos resultados. São esses os princípios. E a gente tem 6 práticas, que, ou seja, a visualização, limitar o WIP, ou seja, o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, deixar as políticas, deixar tudo bem explícito, ter loops de feedback e sempre melhorar e evoluir as práticas. Deixa eu pensar o que mais que a gente pode. E aí no Kanban, o que é muito utilizado são os cards Kanban, são os cards que a gente vai ter ali no quadro Kanban, que normalmente nos cards a gente vai ter um título, uma descrição e um owner, para a gente saber quem está fazendo, o que aquele trabalho requer, qual que é a descrição dele e quem que está responsável por ele. Tá? Pensando ali na questão da visualização, na questão de limitar o WIP, o trabalho em progresso. Com isso a gente consegue diminuir o lead time, e o lead time é o quê? É o tempo que eu vou levar do momento que eu me comprometo com o trabalho até a entrega. Então, nesse quadro que a gente tem aqui na imagem, então a gente tem ali várias colunas, que cada uma fase do meu processo. Então, eu tenho ali um pool de ideias, propostas, o que foi selecionado, o que está em desenvolvimento, o que foi aceito e o que está completo. Então, o que está no pool de ideias e nas propostas, eu ainda não comecei a trabalhar nisso. Meu momento de commitment, o momento que eu estou comprometido com a entrega, comprometido com aquele item, é a partir do momento que ele foi selecionado. Então, é ali que eu vou ter o meu trabalho. E o momento da entrega, a gente vai ter a definição que está feito, está completa, depois que ele é aceito. Então, o que a gente traz muito no Kanban é essa questão do lead time, que é o quê? Todo o tempo que eu tenho, desde o comprometimento até a entrega do meu produto. Tá? E aí, com isso, a gente pode mapear quais vão ser os limites do meu WIP, que é outro conceito que a gente tem no Kanban, ou seja, não necessariamente quanto mais coisas eu estiver absorvendo, quanto mais eu estiver começando, significa que eu vou entregar mais. Porque muitas vezes os times começam, não, eu vou começar isso, começo isso, e acaba não tendo uma entrega no final. Limitando o trabalho em progresso, o WIP, a gente consegue definir que eu tenho um limite máximo que eu consigo fazer de cada vez, e com isso eu só vou absorver e receber novas demandas a partir do momento que eu tiver espaço ali para isso. Tá?
Eu acho que alguns dos principais conceitos do Kanban e o que a gente queria trazer é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para acrescentar. O interessante do Kanban também é que ele tem um passo a passo para implementar isso na sua equipe, né? Então, tem uma orientação, né? É recomendado, não precisa ser seguido, chama Static, e é muito importante, ajuda a equipe a chegar no modelo ideal, porque esse Kanban, por exemplo, como exemplo, ele é bem complexo, e não precisa iniciar já o seu trabalho com esse modelo complexo assim, pode começar com um modelo mais simplificado e aprimorando com o passar do tempo, tá? Exatamente, é muito isso do comece agora com o que você tem, não é que não, preciso mudar toda a estrutura organizacional da minha empresa, preciso mudar os conceitos de todo mundo, não. O Kanban ele vai se plugar ali nas práticas que você tem e melhorando elas, é um ciclo de melhoria. Ele ajuda a visualizar justamente e entender aonde que precisam ser feitas as melhorias. Acho que a grande sacada, que nem a Camila disse, depois você vai trabalhando e vai melhorando o processo ao longo do tempo. Tu vai ler as perguntas, Jimmy? Essa daqui que colocaram é boa, hein, Luiz? Boa, né? Você cutucou, então eu vou passar essa para você. Olha só, Wanda, a pergunta. O que devemos levar em consideração para usar o Kanban ou o Scrum? Excelente. Graças a Deus, estou eu e o Wanda aqui juntos, né? Exato. Teamwork. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu começaria dizendo se uma grande questão que eu avaliaria antes de seguir para um ou para outro é ser feita, se a entrada de trabalho ela é contínua, ela tem um fluxo, um sistema puxado, que é a questão do Kanban, seria mais adequado. O Scrum ele já traz mais a questão de time box. Então, se a equipe o time Scrum, ele vai se comprometer com o que foi planejado, né, sprint planning, e vai trabalhar naquela semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quanto tempo for o time box selecionado ali no time, para entregar. E o ideal é que não haja a alteração no escopo dessas demandas. O Kanban, tu consegue que a priorização dele seja feito talvez mais rapidamente do que o Scrum. Então, dependendo do dinamismo, talvez, do seu tipo, do seu contexto de trabalho, né, de que tipo de produto você está entregando, se for tão dinâmico que as coisas mudam a toda hora, eu escolheria Kanban. Eu tentaria a utilização do Kanban ao invés do Scrum. O Scrum ele vai fechar um pouquinho mais o escopo de cada uma das sprints, né? Existe uma... Vai me complementar. Obrigado. Existe uma tendência natural que não é uma regra, é apenas dada a experiência, nos mostra que se eu tenho um time que ele entrega produto, então o Scrum, e aí com time box de 1, 2, 3, até 4 semanas poderia ser mais plausível para esse time. Agora, se eu tenho um time que trabalha com serviço, onde a entrega é a prestação de um serviço ou a realização de um serviço e não um produto, o Kanban poderia dar um fit, né? Ele poderia se encaixar melhor. Isso não é uma regra. O importante é entender a natureza do trabalho, como a Luísa falou. Dependendo da natureza, então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma área de atendimento ao cliente. Ela presta um serviço. Não há necessidade dela ter uma entrega incremental de 15 em 15 dias. O Scrum não seria, como ele é time-boxed, ele não seria o ideal. Seria um Kanban. Agora, vamos imaginar uma área que ela constrói software.
né? E ela, então, cuida de um determinado app e tem sei lá, um internet banking, um app de banco, por exemplo, e que tem que, de tempos em tempos, ir evoluindo, construindo novas funcionalidades, novas coisas que vão surgindo conforme a necessidade dos usuários. Então, faz mais sentido ela ser Scrum, orientada ao Scrum. Não é uma regra, depende muito da natureza do trabalho, tá? Exatamente. Perfeito. E eu acho que além... Perdão, eu ia falar, Não, pode pegando o falar. gancho que o Fábio trouxe, eu ia aproveitar para responder a pergunta ali sobre a gestão de contas, né? Práticas na gestão de contas. Independente, de acordo com, não foi respondido ainda que tipo de contas é essa, como o Jimmy perguntou, mas independente de qual que seja ela, se ela é um trabalho operacional, é uma rotina que se é feito nessa equipe, aí o mais indicado é o Kanban, como disse o Flávio, porque eles não têm algo incremental período por período para entregar, tá? Então, o Kanban é uma forma de você implementar práticas ágeis em qualquer área. Exatamente, e não necessariamente começar com um Kanban super complexo, como a Camilinha também falou. Você pode começar e ir aplicando melhorias contínuas, que tem técnica, prática para isso, e evoluindo ele conforme a natureza do trabalho e a maturidade do time, da equipe, né? Exato. E acho que não é porque uma equipe começou com Scrum que ela não pode nunca migrar para Kanban e vice-versa. Pode ser feita de acordo com a evolução, de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de serviço que está sendo feito ali. Mesmo se for desenvolvimento de software, o time começa com um Scrum, enxerga que no Kanban vai atender melhor, a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai evoluir melhor, vai conseguir atender melhor a necessidade do cliente com Kanban. Não é que não pode ser feita essa alteração, não pode mudar a forma de trabalho. Eu não quero botar tempero aí, não quero apimentar essa conversa, mas tem muita gente no mercado que faz o Scrumban. Exato. Que Excelente. existe. Por quê? Porque faz sentido para eles, né? Sim. O que é o Scrumban, né? Você tem as cerimônias do Scrum, mas você não tem o time box, né? Você tem é uma mistura de práticas do Kanban com as cerimônias de retrospectiva, de revisão, de planejamento, de daily do Scrum, que garante ainda mais alinhamento, né? Então, e tem vários sabores de Scrumban, mas eu não quero causar polêmica, tá, pessoal? Mas só para falar que o próprio Kanban, ele tem a daily do Kanban, que são perguntas diferentes. Então, por exemplo, no Scrum, cada um responde o que fez, o que não fez, o impedimento para começar inicialmente a prática. No Kanban, são algumas perguntas que é feita em geral e todo mundo responde. Por exemplo, tem algum trabalho que foi terminado? Aí, quem já terminou algum trabalho falou assim, tem, pega e já movimenta. Não precisa nem falar, eu tenho. Você faz em frente ali o quadro, tem, então peraí, a gente já movimenta. Tem algum trabalho que está com impedimento? Então, é uma pergunta para a resposta geral. Tem isso, e tem, muita gente confunde, mas o Kanban tem um planejamento. E aí, de tempo em tempo, mas não é uma questão de time box igual o Scrum, que você tem um prazo, um time box ali para entregar. Você tem um período, um ciclo de replanejamento, ele até chama de replenishment, para você replanejar, principalmente por critérios de priorização. Então, baseado na entrega de valor, né, tem alguém ali com um chapeuzinho que vai puxando os cards ali para que a gente fala que foram comprometidos, tá? E aí, a partir do momento que vai se entregando, vai puxando somente esses que já foram comprometidos, tá? Então, tem essas cerimônias também dentro do Kanban. Acho que com tudo isso que vocês trouxeram, pessoal, acho que já até responde também a pergunta do Ricardo Gobo, que foi o seguinte, como elas se relacionam, né? Kanban e Scrum, se são ferramentas que caminham juntas ou são aglutinadas?
Acho que a gente, nessa conversa toda, acabou respondendo, né? Que é possível que Isso. você opte por num determinado momento, evolua ou mude para uma outra no segundo momento, ou como o Flávio brincou, né? O Scrum Band aí seria o aglutinado disso, né? Isso Então, aí. Eu acho que é muito isso que a gente trouxe lá no começo, o conceito de que várias práticas existem, nenhuma é perfeita, mas o que se adapta com a necessidade ali. Então, eu vou usar um pedacinho do Scrum, usar um pedacinho do Kanban, usar uma parte do Safe, usar um pouquinho do LES, do Nexus e assim por diante. Boa, boa. Beleza? Agora, passo a palavra para o Flávio falar um pouquinho Wanda, eu vou sobre... precisar de uma ajudona sua para Diga você ir aí. passando Sim, sim, os cliques, tá? Por claro. gentileza. Então você já pode clicar aí, por favor. Pessoal, puxando o gancho que a gente falou de práticas e o Vando muito bem colocou que não existe a prática perfeita, a gente tem sempre que olhar o contexto da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa equipe, da nossa área, né? E levar alguns aspectos em consideração. Todas têm o quê? Uma identidade, que é muito sobre se assumir do jeito que você realmente é, porque é isso que levou a empresa a existir, a prosperar e a resistir, né, ao sucesso dela. A questão da cultura, que é a organização entender e respeitar quais são os hábitos e crenças ali sedimentadas nos times, tá? Em relação a formas de trabalhar que dão certo e formas de trabalhar que dão errado. A gente tem também a questão, toda empresa existe para resolver problemas, seja construindo produtos, sejam eles físicos, digitais ou prestando serviços, né? Então, é muito importante entender o propósito. Qual o real problema ou oportunidade que a organização precisa endereçar? E, em vista disso, o que ela tem que lidar para ela continuar tendo sucesso e continuar existindo? Exemplos, né? Aumentar a receita, mitigar riscos, ter mais eficiência operacional ou redução de custo operacional também, né? E, né, dada a problemática, soluções, né? Seja para produto ou para serviço, a organização ela tem que dispor de práticas, ferramentas e assets, pessoas também, né, habilidades para garantir a solução dos seus problemas ou oportunidades do dia a dia. Tá? Tendo em vista isso, bom, uma coisa que é muito importante quando a gente fala em agilidade, e aí eu vou extrapolar, perdão, extrapolar um pouquinho para agilidade não só do nível da equipe, mas para agilidade no nível da organização, ou seja, quando eu não tenho um só time, mas vários times interagindo e aplicando práticas mais ágeis de trabalho e de entrega, o desafio não é metodologia, a prática, a ferramenta. É um desafio da empresa como um todo, de toda a cadeia de valor da empresa. Ou seja, do que a empresa faz, do que a empresa tem no seu propósito de existir, qual é a cadeia de valor dela? Para construir o produto, para entregar o serviço, quais são as etapas, as fases, as áreas que passam até chegar na mão do cliente final, do cliente na ponta, tá? Vamos lá, Wanda. E aí a gente falou de Scrum, falou de Kanban, mostrou um pouquinho aí da história disso tudo, de como isso vem evoluindo. Adotar uma prática dessas, ou uma metodologia de mercado, vamos supor, a gente vai adotar, mas a empresa ela não se assume do jeito que ela é, né? Outro problema é ela não conhece bem o que funciona e o que não funciona no seu ambiente de trabalho, porque ela não conhece a sua própria cultura, né? Ou então é uma visão disforme da cultura. Se ela está enxergando um Kanban, um Scrum, um Safe, seja lá qual for a prática, como um hype,
todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. Mas ela não está endereçando que problema ou oportunidade ela quer atingir. E, principalmente, ela pode também ter um problema bem endereçado, mas a identidade e a cultura da organização não combina com isso. Não está pronta ainda, o mindset não está pronto, a cultura não está pronta. A forma como os executivos centralizam a decisão, a forma como os executivos são comando e controle. Então, não vai combinar ali com qualquer tipo de iniciativa de agilidade organizacional, né? Vamos lá, vamos, por gentileza. Então, o recado é a importação de boas práticas em ambientes complexos, seja desenvolvendo produtos, serviços ou ambos, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa cadeia de valor, eu tenho os dois. Quase sempre vai fazer com que a cultura da nossa empresa ela pareça uma porcaria, né? Algo que não é bom e que tem que ser transformado. E isso não é uma verdade. É por isso que eu não gosto do conceito que algumas pessoas no mercado usam, muitas empresas usam, de transformação ágil ou transformação digital. Porque tem que ser encarado esse tipo de coisa como melhoria de práticas e melhoria de produtos, e não como transformação, porque a transformação faz com que a gente automaticamente pense que a nossa cultura não é boa. Ela é um ofensor, né? E não é verdade. Foi essa cultura que levou a empresa a ter o sucesso que ela tem, mesmo que ela esteja passando por um momento turbulento, por um momento onde se reinventar é imperativo, tá? E aí, vamos lá, vamos. Quando a gente fala nessas práticas de agilidade, é muito importante ter em mente que o trabalho consciente com elas, e às vezes não é nem um processo já formatado, pode ser algo que emerge, tá? Pode ser um processo totalmente emergente, mas que faça sentido para a companhia, e se organizar em torno dele nessas formas de trabalho, e com o apoio, óbvio, de ferramentas, ainda mais hoje em dia, em tempos de disrupção, de Covid, de pandemia, né, com as ferramentas certas de colaboração, de gestão, de apoio mesmo, esse sim é o verdadeiro propulsor, da agilidade organizacional. A gente acredita que e isso é muito forte na cultura da Ecor, tá? No portfólio da Ecor. A gente acredita que mudando, melhorando práticas de trabalho, levando em consideração o contexto da sua organização, levando em consideração pessoas, obviamente, o conhecimento delas, e colocando ferramentas que são fáceis de usar e que automatizam e melhoram, aceleram de maneira positiva o nosso trabalho, isso por si só é mudar a cultura. Você não precisa fazer lavagem cerebral, você não precisa fazer as pessoas se sentirem ultrapassadas ou datadas porque o mindset delas não está pronto para a cultura ágil. Não. Quando você vai aos poucos mudando a forma dela trabalhar, junto com o amparo de ferramentas que elas gostam de usar, que elas enxergam valor em usar no dia a dia, isso traz uma mudança cultural absurda na linha do tempo, tá? Então, a agilidade organizacional, ela se dá através de formas de trabalho para transpor barreiras organizacionais. Que barreiras? Pode ser silo, pode ser burocracia, pode ser áreas que não colaboram entre si, pode ser um ritmo muito lento, que o mercado está sempre à frente, a empresa está sempre comendo poeira, pode ser uma empresa que tem um custo operacional que desperdiça muito dinheiro, pode ser uma empresa que não cuidou bem dos riscos e eles se materializarem, ela foi multada por um órgão regulador, enfim. Transpor essas barreiras organizacionais e garantir a entrega de valor e vantagem
competitiva para os clientes na ponta. Então, a agilidade organizacional, ela é também customer centricity. É sobre pensar no que é mais valioso para o seu cliente. Não é para a sua área, não é para a sua equipe, não é para o seu departamento. É para o seu cliente, na ponta. Então, existe uma dicotomia muito grande no mercado em relação a Scrum, Kanban, que a gente acha que... E tem um livro que depois, no final, eu vou indicar para vocês, que é para a gente repensar mesmo, que a gente implantando Kanban, Scrum, qualquer outra ali, Lean, qualquer prática ali que a gente vai conseguir fazer com que os times tenham alta performance e sejam produtivos. Não, não vamos. A gente pode melhorar absurdamente a forma de trabalhar, mas isso por si só não garante a entrega de valor e nenhuma vantagem competitiva se o cliente não for colocado no centro das decisões. Estamos organizados dessa forma porque isso otimiza a cadeia de valor para entregar o produto para o cliente. Estamos trabalhando dessa forma porque isso otimiza o processo para eu entregar um serviço melhor para o meu cliente na ponta. Se eu estiver fazendo isso só para eu sair bonitinho na fotografia, porque eu sou um gestor exemplar, o princípio, né, o motivador disso já falhou na largada. Tá? Vamos lá, Vandô. Então, a gente está falando de entrega de valor. Né? E o que é importante a gente entender quando a gente quer atender, né, melhor o nosso cliente na ponta. Né? E de uma maneira que seja ágil. O que é ágil? É responsiva. É uma maneira mais flexível, menos burocrática e mais responsiva. Então, quando os métodos tradicionais, geralmente de gestão de projetos, de atividades, os modelos muito baseados no pensamento da engenharia civil, da manufatura e tudo mais, lá no passado, eles faziam o quê? Eles fixavam um escopo, fechavam, então, um escopo detalhado, onde se passava um tempão detalhando o escopo, né? E a gente, e daí o tempo e o custo era tudo em torno do escopo. Mudou o escopo, aumenta tempo, aumenta custo, né? E a qualidade ela variava também de acordo com o tempo e com o custo. Cortou custo, aumentou custo, não sei. A gente geralmente sacrificava a qualidade. Com o mindset ágil é diferente. A gente tem o tempo e o custo fixo. O tempo é o time box, ou não, né? Mas até no Kanban tem ciclos de replenishment. E o custo também. O que é o custo? O time. É o custo do time, é o salário das pessoas, né? E aí a gente tem flexibilidade para priorizar, repriorizar e decidir sobre o escopo, de acordo com quem? Com o meu cliente na ponta. Porque quem paga o salário, quem custeia o custo, né? Os times é o cliente na ponta. Né? A Netflix, outro dia, eu li um artigo muito legal que falava isso, que a Netflix colocou o cliente no organograma da empresa. Porque somos nós que somos assinantes do Netflix que pagamos o salário de todo mundo ali dentro. Então, ele aparece no topo do organograma, não aparece o presidente da Netflix, aparece o cliente, aparece os grupos de clientes, os tipos de clientes. Né? Então, isso é muito, muito importante, tá? Quando a gente fala em agilidade. Vamos lá, vamos terminando, tá? E aqui eu vou contar uma historinha muito rápida para vocês, para a gente não passar muito do horário, que eu acho que já vai ser um desafio, sobre como que a gente pode empoderar os times de produto e serviço. Né? Com as práticas ágeis, a gente tende a ensinar as pessoas, com o enfoque no cliente, a fazer o payback o mais rápido possível. O que é o payback? É o retorno, né? É fazer um produto ser autofinanciado, né? Então, eu sempre tenho na nossa visão de negócios financeira os investimentos, tá? Que são chamados de CAPEX,
e o payback, que é geralmente quando o produto já está funcionando, o serviço já está entregue e que está começando a gerar retorno financeiro para a empresa, tá? E aí, quando ele começa a receber esse retorno investido, ele se pagou, a gente chama de retorno sobre investimento. Então, imagina, num modelo bem tradicionalzão, se eu invisto um ano num novo produto, numa nova funcionalidade, num novo serviço, eu levo um ano para entregar ele, eu vou levar um ano para fazer payback. Vamos desafiar o time a fazer, a quebrar isso de 3 em 3 meses. E de 3 em 3 meses, desafiar o time a quebrar de 15 em 15 dias, tendo uma entrega de valor expressiva, expressiva não quer dizer grande, para o cliente na ponta. Tá? E aí, o que acontece? Vando, passa aí, por favor. A gente fazendo esse desafio, a gente passa a ter metas de time box, por exemplo, de 15 em 15 dias, ou 3 em 3 semanas, ou 4, depende da natureza do trabalho, de 3 em 3 meses e anuais. E aí, o Go Live, ele se torna, né, a entrega, chegar na mão do cliente, do nosso cliente, é mais rápido e mais contínuo. E com isso, o que acontece, pessoal? A gente antecipa o ROI, antecipa o payback. Então, essa cultura de Go Live Payback, ela é boa também financeiramente, porque eu crio produtos e serviços autofinanciados. A gente não faz ágil porque é cool, porque é hype, porque é legal. A gente faz porque financeiramente é saudável também. Ser feito da forma, se bem feito, né? Claro, senão a gente acaba não colhendo os benefícios, tá bom? Vamos lá. Pode passar, Vando. É um grande desafio, pessoal, a gente conseguir isso. Não é algo que, né, a gente consegue em 1, 2, 3 meses. Geralmente é uma jornada, né? Isso daí. Precisa ter bastante paciência e bastante investimento. Vando. A gente, geralmente, a questão do mindset, ele é um detrator. A gente vai lidar com pessoas que não gostam de se organizar e trabalhar com novas formas, tá, de trabalho. Uma outra questão também é o empoderamento. Vando, vai dar uns 3 cliques, por favor. O empoderamento dos times e a descentralização da decisão. É muito importante que os times sejam autônomos, independentes, para criarem, entregarem os produtos e serviços da melhor forma que eles julgam, porque eles são os especialistas e eles estão mais próximos de um cliente final do que um executivo que está lá a 200 metros de altitude, tá? Pensar de uma maneira de homogeneizar e escalar essas práticas para que não crie um Frankenstein dentro da organização, tá? E aí também conseguir realizar retorno sobre o investimento, tá? Conseguir antecipar esse payback, como eu falei no slide anterior, criar um ciclo virtuoso para entrega de produto e serviço, tá bom? Vamos lá. E existe, a gente, para entender isso de uma maneira organizacional, a gente precisa entender como que os times, como que o ser humano se comporta em grupos, né? Como que eles se organizam e se trabalham. E geralmente, para cada etapa desse time, né? Para cada etapa que ele está, existem práticas, existem técnicas, existem que extrapolam Kanban, Scrum e tudo mais, que a gente pode ir aplicando como acelerador, como propulsor dessa jornada, né? Um time geralmente ele começa no engajamento, tá? Uma vez que mudou, que transformou, ou que melhorou, ou que se decidiu uma iniciativa desse tipo. Aí eles vão passar um tempo se formando, ganhando sinergia, se estranhando, tretando, tá? Não pensa que é só flor, não. Muita treta. Aí esse time vai, como time, amadurecer, ganhar sinergia, respeito e vai se autorregular, né?
para daí eles começarem a se otimizar. E daí a otimização ela vai para o nível de negócio, ela vai para o nível do produto, ela vai para o nível de melhorar a vida do cliente na ponta. E aí começa uma espiral de multiplicação positiva, tirando elementos desse time, pessoas, práticas, ferramentas, e polinizando na organização em outros que estão ainda lá no engajamento, lá na formação, tá? Isso é no nível de time. Se a gente olhar no nível da organização, é idêntico. Só que daí a gente vai ter no engajamento times. Aí quando eles estão se formando e se otimizando, se otimizando, a gente vai ter estrutura de times ou comunidades de entrega, que daí já trabalham junto de forma cadenciada, integrada, para entregar não só o meu pedacinho, não só o meu servicinho, não só, né? Então eu paro de carimbar só o meu papel e passar o bastão para outro time. Não, ele começa a interagir, a trabalhar num modelo escalado, que a gente chama, que é um modelo pensando na solução final, na cadeia de valor para o cliente, na ponta, né? E não só, então vou dar um exemplo. Então eu não vou olhar só se eu estou construindo um aplicativo de internet banking, eu não vou, daí o meu time cuida de login, da tela de login. Mas aqui, quando a gente está falando de times de teams of teams e de times de solução, essas comunidades de entrega, ela sabe que após ele se logar, vai ter uma tela de abertura da conta corrente. Então, o time de login vai ter que falar com o time de saldo. Com o time de extrato. E o time de extrato vai ter que falar com o time de cartão de crédito. Então, a gente começa a pensar na jornada do usuário de uma maneira mais ampla e, novamente, potencializando a experiência para ele. Tá? E aí isso evolui para um nível de portfólio e chega num nível onde até os executivos, até as áreas como RH, marketing, finanças, estão organizados de forma a atender melhor essa cadeia positiva de valor. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, existe um conjunto no mercado que dá para extrapolar bastante, né? Técnicas, frameworks, boas práticas, enfim, um monte de acelerador, um monte de coisa bacana que, se a gente pesquisar, a gente passa a vida estudando. Isso é muito legal, mas a gente tem que levar em consideração o quê? Vamos lá, Wanda. Tem que levar em consideração que é preciso analisar quais dessas práticas realmente agregam valor no contexto da nossa equipe, da nossa organização, né? Então, plotar tudo isso, entender como que os times evoluem, dar as ferramentas adequadas para esses times, né? E entender daí o conjunto dos times, né? Então, quando eu olhar um time é uma coisa, agora eu olho essa comunidade, essa cadeia toda dos times, daí eu tenho a visão da organização. Entender que momento que ela está, de fundação, maturação ou escala, e aí sim ter uma abordagem de agilidade organizacional que faça sentido, que tenha sucesso e que seja personalizada. E aí, para isso, eu volto para encerrar na fala de que, repito, a importação de práticas, frameworks, em ambientes complexos, quase sempre faz com que a cultura da empresa seja vista como um ofensor ou como algo que tem que ser transformado. Mas, vamos lá, para finalizar, o trabalho consciente com práticas ágeis e emergentes e formas de trabalho com apoio de ferramentas colaborativas, esse sim é o propulsor da agilidade e da mudança de cultura numa organização. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tem dúvidas, Jimmy? Ajuda a gente aí? Opa, temos duas perguntas aqui. Primeiro da Rosângela Monteiro, Flávio.
Ela pergunta assim, como gerenciar as barreiras governamentais que são lentas no tempo de respostas, de maneira a não ser uma desculpa para gargalos de processo e produtos? Isso aí, compliance, né, regulatório. Então, esse é o DNA. Em muitos setores, então, energia, banco, é altamente regulamentado, né? A questão é a gente entender, ressignificar muitos desses controles, sim, entender se aquilo ali foi sendo implantado historicamente, né? E se, de repente, eles ainda, a forma como eles foram colocados na empresa, né? Em forma de controle, se a gente não pode ressignificar eles para que ele seja de uma maneira mais produtiva, mais leve, mais flexível. Lá no Banco Votorantim, quando eu era head lá, antes de ir Precor, eu peguei todos os controles de auditoria históricos, tá? Porque eles eram um baita detrator de levar agilidade lá para o desenvolvimento de software. E aí, o que eu fiz? Uma análise com o meu time, um deep dive, para ressignificar, para entender como que a gente poderia repensar aqueles controles. E, de fato, todos os itens de compliance que foram implantados historicamente lá na época, no BV, a gente ressignificou para uma nova forma de trabalho, só que daí lá também foi muito amparado por ferramentas, né? Então a gente implantou a classe de ponta a ponta, ressignificamos toda a esteira de desenvolvimento e, obviamente, não perpetuamos aqueles controles, tá? Dá trabalho? Dá. É do dia para a noite? Não, mas vale a pena. Boa. Obrigado, Flávio, pela resposta. E a última, pessoal, acho que o tempo estourou um pouquinho, mas acho que vale a pena responder essa última. Qual estratégia para escalar o ágil em empresas muito verticais que possuem governança bem clássica? Começa com equipes ditas mais inovadoras ou é melhor aplicar a cultura em todas desde o início? Quem pergunta é o Ricardo Gobo. Não, Ricardo, eu não recomendaria, e aí são correntes, tá? Não sou dono da verdade, mas dada a minha experiência, você precisa ter um recorte. O que é esse recorte? Tem que começar sim, você está certo, com equipes inovadoras, com equipes que têm apetite para isso, e nem precisa ser um time de digital, basta ter o apetite para isso, e sempre tem, tá, na organização. Isso é o bottom-up, ou seja, do time de entrega para cima, né? Mas você precisa ter o sponsorship, você precisa ter o aware dos executivos, ou de um grande executivo que seja patrocinador. Isso é o top-down. Então você tem que convergir o bottom-up com o top-down, e de maneira que você vai polinizando. Nunca Big Bang, nunca com todo mundo de uma só vez, juntos de Shallow Now, não funciona para agilidade, tá? Tem que ir criando vitrines e ir polinizando essas práticas como um ciclo de aprendizagem organizacional, tá? Espero ter respondido, pessoal. Tu traz, né, Flávio, eu acho que respondeu muito bem, não, e já tem essa vontade de fazer algo de forma diferente, tu consegue, como um exemplo, as pessoas começam a olhar, olha, isso é legal, eu também vitrine, quero fazer, né, vitrine, funciona muito bem. Eu acho um que propulsor, todo ser humano gosta de ver, oh, isso é novo, isso é legal, isso pode funcionar no meu time. E vai disseminando, né? Como tu disse, que nem um pólen. Isso aí. Exato. Bacana.